Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vocês encontraram? Digam amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós estamos numa busca aqui no caminho. Desde que essa igreja começou, nós vivemos uma busca rotineira, cotidiana, diária, uma busca desenfreada, uma busca realmente real pelo conhecimento do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, ser conhecidos dEle. Deus tem que saber o nosso nome, Deus tem que saber quem a gente é, e nós temos que saber também quem Deus é. Por isso que nós oramos todo dia às 5h45 da manhã, nós estamos aqui na igreja, chova ou vente, nós estamos aqui em oração, porque nós decidimos enquanto igreja buscar a presença do Senhor. Nós decidimos que queremos Deus. Uma coisa é você falar que quer Deus, uma coisa é você dizer eu quero, outra coisa é você mostrar com atitudes que quer. E desde o início nós estamos nessa busca, às vezes cansado, às vezes com dificuldades, como foi nesse final de semana agora. Nós tivemos uma vigília, sábado para domingo, aliás, sexta para sábado, né? E sábado de manhã a gente já orou aqui, já emendou a vigília na oração, e eu até me esqueci que tinha marcado um mini multirão na igreja, e aí se voltamos depois da vigília ainda a soldar os ferros aqui na frente, e botar os caninhos aqui na frente aqui, e até eu estava soldando de virado, de cansado, essas coisas que essa vida traz pra gente. Eu cansado comecei a soldar aqui na frente, porque eu soldo também, gente. Eu comecei a soldar aqui sem máscara, e eu tô feliz da vida, soldando sem máscara, fechando o olho. Ô Tatá, aí um irmão veio aqui e disse assim: ô pastor, o senhor vai ficar com um negócio no olho, eu vou trazer uma máscara para ti. Me trouxe uma máscara. Eu fui colocar a máscara no olho e ela era verdinha, não é igual às outras que é preta. E aí eu disse, eu usei uma vez uma preta, eu disse: pronto, agora, uma máscara nova. Essa aqui não fecha todo o olho, dá para ver tudo do outro lado. E meti-lhe o olho e solda com o olho aberto lá dentro do... Aí ele veio de novo, o Guilherme, veio: e aí pastor, e a máscara? Falei: maravilhosa, que boa essa tecnologia nova. Falei para ele, que dá para ver do outro lado. Ele disse: não, tem que ligar. Aí liguei a máscara, já tinha soldado, fiquei com o olho cheio de areia dentro, botei um monte de colírio dentro. São coisas do dia a dia, a falta de sono, a ausência de sono deixa a gente meio boca aberta, né, gente, às vezes. Mas isso tudo, todo esse esforço, todo esse empenho, e às vezes essas coisas acontecem porque a gente quer o Senhor. A gente está buscando o Senhor de um jeito ou de outro, e a gente vem pela palavra, conhecendo o Senhor. A palavra diz isso: conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor, continuar conhecendo o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, é o que a palavra ensina. E o Senhor se revela pela sua palavra. Cuidado, por exemplo, com revelação que revela alguma coisa que não é da palavra. A revelação suprema do Senhor é a sua palavra.
Depois pode vir uma revelação, uma profecia, mas se ela estiver de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver em acordo com a palavra de Deus, não é do Senhor. Porque a suprema revelação do Senhor é a palavra. Por que é a palavra a suprema revelação do Senhor? Porque nós, já falei isso alguns domingos atrás, nós conhecemos as pessoas a partir daquilo que elas fazem. Aqueles que andam comigo me conhecem, porque sabem como eu ando, o que eu falo, o que eu faço. Eu me deixo conhecer através das minhas atitudes. Quando tu olha para a palavra mostra o Senhor nas atitudes dele. E nas atitudes que ele vai tendo, nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus. Nós já aprendemos há alguns domingos que o nosso Deus é um Deus que fala. E hoje, eu quero compartilhar com vocês que o nosso Deus, ele sempre está disposto a socorrer o necessitado. Sempre. O nosso Deus, ele parece que tem um radar para o necessitado. Ele parece que procura, ele enxerga, tem um radar que acusa para Deus quando tem um necessitado. A palavra fala em Isaías capítulo 25, versículo 4. Deus diz assim: porque foste o Senhor, a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade. Então o Senhor, ele é a fortaleza do pobre, ele é a fortaleza do necessitado. Deus enxerga o necessitado, Deus vê ele, Deus enxerga quando alguém está passando por uma dificuldade, seja ela qual for. Por exemplo, o Naamã, o general Naamã, estava com uma lepra, escondendo a sua lepra, ele procurou o Senhor foi lá, o profeta mandou ele mergulhar lá naquele rio sujo, e ele foi curado da sua lepra. A viúva de Sarepta é uma das coisas mais absurdas da palavra, porque Deus decidiu abençoar ela. Deus disse: vou abençoar a viúva de Sarepta. E o que ele faz? Manda o profeta até ela, e manda ela fazer para o profeta um bolo com seu último bocado de farinha e azeite. O profeta chega, pede água, pede o que comer, e ela disse: eu não tenho o que comer, nós temos aqui apenas um bocado de farinha, um bocado de azeite, eu vou fazer para mim e para os meus filhos e vou morrer. E o profeta diz para ela assim: faz para mim primeiro. Vou dizer uma coisa para vocês: se o profeta bate na minha casa, e lá em casa está eu, Priscila, Luísa e o Joabe, apenas com um bocadinho lá de arroz e feijão, e ele disser para eu fazer para ele primeiro, sei não, eu não tenho cachorro em casa, mas se eu tivesse, Rex, talvez fosse isso que eu ia fazer. Mas ela não fez, ela preparou para ele, e no fazer para ele, Deus fez isso para abençoar a vida dela, porque Deus viu a necessidade dela e usou uma forma de que ela fosse abençoada e fosse alcançada no seu sofrimento. Eu poderia falar do gadareno, do endemoniado gadareno, que Jesus atravessa o outro mar só para tirar ele daquela situação, alguém que a gente fugiria, Jesus foi atrás dele. Deus tem um radar para o necessitado. A mulher do fluxo de sangue, ela encosta em Jesus e ela é curada. O filho único da viúva de Naim, você já viu essa história? Estava uma multidão com Jesus, uma multidão de alegria, indo, caminhando, e do outro lado vem uma multidão de morte. E a filha, vocês observam que Deus se preocupa com o necessitado, quando na palavra dele, ele faz ressaltar que era filho único de uma viúva que morreu. Então Deus está dizendo, ela era necessitada. Para todos os necessitados, Deus tem um olhar especial. Deus enxerga o necessitado destaca no meio dos outros para Deus. Deus vê ele. Isso aqui não é uma coisa que Deus fez de vez em quando, isso aqui é rotina, isso aqui é jeito dele, isso aqui tem método, é o jeito de Deus. Deus se importa com os necessitados, é um sinal de Deus. É um jeito de Deus, e não tem como a gente mudar isso. Escute bem, Deus sempre vai olhar para o necessitado, e vai olhar ele de outra forma. Deus sempre vai enxergar o necessitado, e Deus vai fazer alguma coisa por ele. Segundo ponto, nosso Deus é compassivo, misericordioso e longânimo.
É outra marca de Deus. 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9 diz assim: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Vocês observam que ele atendeu o clamor da viúva, porque ele não desviou o olhar do sofrimento da viúva. Você sabe o que é desviar o olhar? Agora há pouco, antes do culto das 6, estava eu, Deise e Eliseu aqui na frente da igreja. O Eliseu e a Deise estavam com o boné do caminho, que chegou agora ontem, e passou um carroceiro do outro lado lá. O carroceiro passou e disse: esse boné aí, esse boné é bonito, me dá um. Quando ele falou isso, eu disse: graças a Deus que eu não estou de boné. Ainda bem que eu não estou de boné. É 35 conto. Entendeu? Eu tenho um problema é complicado, arrancar R$1 de mim é difícil. Entendeu, gente? Então por isso que tem tudo aqui direitinho, ar-condicionado, tudo bonitinho, sem recurso a gente fazia jorrar água da pedra. Porque isso aqui faz milagre também, irmão, não vai por essa. Isso também faz, mas isso também faz. E eu disse: graças a Deus que ele não pediu para mim. A Deise tirou o boné e foi em direção a ele levar. Eu falei para o Eliseu: 35 pila ela vai dar para o carroceiro. Ela foi e deu o boné para o carro. Sabe o que é isso aí? Sabe o que eu fiz? Eu desviei o olhar. Se eu tivesse de boné, quando ele falasse assim, ó, e esse boi, eu já estava virado para dentro da igreja. Eu já estava entrando dentro da igreja, não dava chance dele pedir. Não é assim que a gente faz às vezes, quando a gente sabe que alguém que está vindo é pedir chão, ou está precisando de alguma coisa, ou quando batem na porta da tua casa sem uma mala de venda, sem um carrocinho, uma carrocinha com pão dentro, tem nada dentro, não tem uma caixa de mel, não tem uma coisa nada, só está a pessoa sozinha, ela e Deus, na frente do teu portão, batendo palma. De uma volta e meia tu não atende, sabendo que vai te pedir alguma coisa. Isso é desviar o olhar. É quando a gente corta caminho, quando dá a volta, quando a gente diz, quando a gente tem 3, 4, 5 pila no bolso e alguém pede se não tem nada. É desviar o olhar dessa pessoa. A palavra está informando que Deus não vai desviar o olhar do necessitado. Quando necessitado, e a palavra está dizendo, quando o necessitado dizer: eu preciso, Deus, ele vai dizer: o que tu precisa? O que precisa? Fala aí. Ele não vai desviar o olhar. A gente acha que ele é a gente, né? A gente acha que Deus é nós. A gente tem o defeito de medir as pessoas por nós. É um defeito nosso. Isso aqui não é uma coisa pejorativa. Eu não estou criticando você. Eu estou informando você que nós temos o costume de medir as pessoas por nós. Deus não é a gente. A gente desvia o olhar, Deus não. Deus olha, Deus pergunta: o que é que tu quer que eu te faça? Ele é assim. Esse é Deus. Nosso Deus é assim. Então, se você está hoje passando por uma dificuldade, se você está passando por um deserto, está necessitado, fique sabendo você hoje que o teu Deus não está desviando o olhar de você. Ele está te vendo e Ele está te perguntando: o que é que tu quer? Ele atendeu o clamor da viúva, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os seus 2 filhos para serem escravos. A palavra clamou aqui no original é pedir chorando. Então essa mulher pediu chorando. Agora é lógico que ela vai pedir chorando, olha a situação que ela está. Não é o busca e apreensão que estava no carro dela. Às vezes as pessoas choram pela busca e apreensão. Não era busca e apreensão. A situação dela era os filhos que iam ser escravos, porque ela não tinha condição de pagar a dívida dela. Ela pede chorando. Ela pede chorando: meu Deus, profeta, vão levar os meus filhos. E Deus atende o clamor dela, quando ela fez chorando. Deus não precisa de muita coisa para fazer o milagre na nossa vida. A gente acha que precisa de muita coisa, mas Deus não precisa de muita coisa para fazer o milagre quando a gente está pedindo chorando. Porque tem pessoas que estão aqui hoje, que por fora está tudo bem, que transparece que está tudo bem, porque tem vergonha
de dizer para a pessoa que está chorando por alguma coisa, porque acha que a pessoa vai dizer assim, para que isso? Isso é besteira, está chorando porque isso é pouca coisa. Para muitas pessoas é pouca coisa o motivo do choro delas, mas só quem está passando sabe o porquê desse choro e a profundidade desse choro. Você não dá a mínima às vezes para choro de adolescente. Quando termina um namoro, ou quando tem alguma coisa. Adolescente, você não dá a mínima para o choro de um adolescente. Talvez você não tenha atendido adolescente ainda. Eu quero informar você que a dor de um adolescente é a maior dor da vida dele. Mas eu já passei por isso. Você passou, você não é ele, agora é a hora dele. Então não passe pano, não passe avulso. Quando alguém diz assim, eu estou chorando, nunca diga assim, para, isso aí é bobagem, vai passar. Não, senta e chora. Você passou, agora é a hora dela. E ela não quer que você fique dizendo que vai passar, isso é pouca coisa. Ela quer que você sente do lado dela e chore junto com ela. E clame ao Senhor por ela. Você não sabe o tamanho da dor. Agora, no meio desse clamor que a gente faz, Deus escuta o clamor do necessitado. Ele se importa. Interessante que a palavra fala que quando ela apresenta essa situação para o profeta, ele pergunta para ela, o que tu tem na tua casa? O que tu tem na tua casa? Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite só. E ele diz para ela, então pega os teus vizinhos, chama nos teus vizinhos tudo, pega tudo, que eu vou fazer uma grande coisa. Estava dito, estava claro. Deus não precisa de muita coisa, Deus não precisa de grandes coisas, Deus é especialista em trabalhar com pequenas coisas. Como eu disse para vocês, Deus demonstra um padrão no jeito que Ele faz, no jeito que Ele age. Ele poderia ter feito com a viúva de outro jeito, Ele poderia ter perdoado a dívida, Ele poderia ter tocado no coração dos credores para perdoar a dívida, Ele poderia, sei lá, fazer ela achar uma pepita de ouro, Ele poderia fazer um monte de coisa com ela, trazer um raio do céu, trazer algum dinheiro, aparecer dinheiro, alguém prestar dinheiro para ela. Ele poderia resolver de todas as formas. Ele prefere perguntar para ela o que tinha na casa dela. E ele sabia que só tinha um pouquinho de azeite. Porque Deus é especialista em contar com a gente, com a nossa pequena coisinha, na participação do milagre. Ele é especialista. O que foram os 5 pães e 2 peixes? Ele poderia ter feito de outro jeito. Ele poderia ter feito os peixes voarem para a terra do mar. Ia ser mais espetacular ainda. Imagina, os peixes pularam para a terra e alimentaram a multidão de quase 3. Não, ele preferiu pegar da mão de um menino 5 pães e 2 peixes. E usar aquelas pequenas coisas. Davi, o filho menor, ruivo, abandonado pela família, desprezado pela família, o filho menor com 5 pedras na mão e uma funda para derrotar um gigante. Ele poderia ter feito de outro jeito. Ele preferiu usar Davi para fazer isso. Porque ele prefere usar pequenas coisas. Moisés, um velho com uma varinha na mão para abrir o mar vermelho, ele prefere usar as pequenas coisas. E aqui, um pouquinho de azeite. Eu pergunto para você hoje, que está passando por uma situação, o que tu tem na tua casa? O que tu tem na tua casa, o que tu tem na tua vida que Deus possa usar para fazer o milagre? Domingo passado, nós estávamos aqui no culto e o Joelson pregou e trouxe a oferta. Enquanto o Joelson está trazendo a oferta, o Tiago, o irmão nosso aqui, está na live. Assistindo a live, a esposa dele está aqui, ele estava em casa para cuidar da criança que estava doente. E a esposa dele veio aqui cuidar das crianças da igreja. Isso é uma bênção, né, gente? Ela deixou o filho com o marido e veio aqui cuidar da criança dos outros. E ela estava ali, ele estava assistindo a live, quando o Joelson falou sobre a oferta que Deus falou com ele lá na casa dele, para ele doar uma câmera que ele tinha na casa dele. Uma câmera que ele recém tinha comprado, nunca tinha usado. Dá essa câmera. Ele começa a mandar mensagem para todo mundo e explica o que é. Mandou mensagem para vários e alguns que receberam foram falar com a Yasmin. Yasmin, está acontecendo alguma coisa? O Tiago está tentando falar com o pessoal e não consegue. E a Yasmin diz assim, a gente está desempregado, estamos endividados, meu filho está doente. Aí eles oraram por ela, mas não era isso que ele queria dizer, ele só queria avisar que tinha dado a câmera.
Quando acabou o culto, a Yasmin me procurou no final do culto, já tinha se resolvido. Ela disse: pastor, o Tiago mandou avisar que ele doou a câmera. O que vocês não sabem é que 3 semanas atrás, o Tiago conversava comigo na oração de manhã. Ele vinha toda manhã aqui, vem toda manhã aqui, a oração das 5 da manhã. E o Tiago estava aqui e ele disse para mim: pastor, antes da pandemia, eu era gerente da Paquetá. Ele estava aqui agora, ele contou o testemunho agora aqui no culto das 6. Eu era gerente da Paquetá durante 10 anos, eu era um gerente de sucesso. Eu era levado para as lojas para realmente trazer destaque. E surgiu uma oportunidade muito grande na pandemia. E eu saí, pedi demissão e fui para uma outra oportunidade. E entrou a pandemia, eu fiquei sem emprego e sem oportunidade. E de lá para cá, estou fazendo curso, trabalhando com conserto de celular, correndo atrás, endividado. 3 semanas atrás me falou isso, aqui. Domingo passado, ele teve essa atitude de fazer isso. Foi domingo, né? Segunda-feira, ele me procura: pastor, ora por mim, porque Deus abriu uma porta. Ontem, ele me liga: pastor, tem um milagre para contar. O senhor está falando com o novo gerente da CR Diamantes. Está lá, vai passar 1 mês rodando as lojas, e no mês que vem, dezembro, ele assume a CR Diamantes da loja da Azenha em Porto Alegre. Então, se você tiver que comprar eletrodomésticos, compra lá na CR Diamantes da Azenha, lá na loja do Tiago. Amém, gente? Compra lá com ele. Isso é o que? Estava na mão dele, o milagre estava lá com ele. E ele decidiu ter uma atitude para que Deus fizesse. O milagre está na tua mão. O que você está procurando em outros lugares está na sua casa, está na tua mão, está num minuto a mais de oração. Eu quero bênção na minha vida, então dá 1 hora a mais da tua manhã para o Senhor. Dá 1 hora da tua manhã, está na tua casa o teu milagre. Ah, mas eu não tenho condição. Tem condição sim, mas é difícil, é lógico que é. Você acha que foi fácil para ela? Você acha que foi fácil para a viúva de Sarepta? Você acha que é fácil? Mas o milagre está nas nossas mãos, o milagre está na nossa vida. Num tempo de pandemia, eu poderia contar milagres de outras pessoas aqui, que aconteceram da mesma forma. Deus faz. Tem pessoas que estão sofrendo aqui há anos, esperando que venha de fora, e o milagre está dentro da tua casa. Eu não ia pregar isso aqui essa noite, eu ia pregar outra coisa. Mas por 2 vezes na semana Deus falou comigo, para que eu pregasse isso. E se eu estou pregando aqui, assim como foi no culto das 6, se eu estou pregando isso, você pode ter certeza absoluta do que eu vou falar para você. Tem pessoas que vão sair daqui para mudar o quadro da sua vida. Pessoas que estão há anos buscando a solução, e o Senhor está dizendo aí: está na tua casa, está contigo, a bênção está contigo, o milagre está contigo. Os cestos, os 14, foram 14 cestos que ele levou embora depois, né? Os 12 cestos, os 12 cestos que ele levou embora depois, estava na mão dele, os 5 pães e 2 peixes. A bênção está nas nossas mãos. A libertação da gente e o reinado de Jesus sobre todo o universo estava na vida dele ser entregue na cruz. Porque Deus falou, depois que ele morreu na cruz, Deus o fez Senhor sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Existe milagre em você, na sua vida, na sua atitude. Ele só pede obediência. É só o que ele pede, obediência. Ele vai e fala para ela: pede emprestada de todos os teus vizinhos as vasilhas. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Tinha que ser desse jeito. Pega todas as vasilhas de todos os vizinhos, leva para tua casa e fecha. Deixa eu fazer o milagre lá. Deus está chamando você para coisas grandes que vão ser feitas na sua casa, fechado. Não fica antecipando bênção do Senhor na sua vida. Deixa Ele fazer, Ele está fazendo alguma coisa maravilhosa. Mas Ele pede obediência, tem que obedecer o Senhor. Ele está falando o tempo todo. O tempo todo Ele fala. Talvez Ele já falou palavras para você que você não conseguiu entender, não conseguiu usar, não acessou. E Ele está falando com você, está falando com você, está falando com você.
E ele fala para você, e você não escuta, e a bênção está ali, e a bênção está guardadinha do lado, está no quarto guardada, está aqui dentro, e ele chama você, e você não consegue ouvir e obedecer, e a bênção vai ficando paralisada, porque você não consegue ouvir. Pastor, mas tem outro jeito de fazer? Não tem outro jeito de fazer, só tem um jeito de um milagre acontecer: você ouvir e obedecer. Tem que obedecer. Ela teve que obedecer. Se ela não tivesse buscado vasilha, fala para mim. E se ela tivesse pegado uma vasilha? O azeite foi até a última. Se ela tivesse pegado mais 1000 vasilhas, ia encher as 1000 vasilhas. Se ela tivesse pegado uma só? E quando o Senhor falar para você? E quando o Senhor falar para você arar a terra? E não tem nuvem no céu? E quando o Senhor disser para você, ara a terra, quando você vai arar a terra, vão falar mal de você. Quando você for arar a terra, vão chamar você de louco. Quando você for preparar, vão falar mal de você. Vão rir de você. Vão rir de você porque riram de mim. Riram da gente, até hoje riem da gente. Hoje é um riso quase que de medo agora. Mas antes era um riso de deboche, sabe? O quê? Tem uma igreja começando lá, toda preta, na Ponte do Umbu. Quem é o pastor? É o Felipe. Deixa eu ver ele, quem é? Tinha aparecido em Formosura. Eu sou parecido com Jesus. Glória a Deus. Falavam mal, riam. Ninguém acreditava, dizia assim: não, o Felipe tem um monte de louco lá junto com ele, é só isso que tem. Reuniu um bando de louco falido lá. Falava isso aí. Entende? Mas Deus faz a gente ara a terra quando não tem sol, quando não tem chuva. A gente ara a terra. A palavra fala: aquele que anda semeando a semente com lágrimas, voltará com júbilo, colhendo seus feixes. É duro plantar num solo duro. É ruim plantar quando não tem chuva. É ruim plantar com a previsão dizendo não vai chover. É ruim plantar. É ruim ter uma atitude como eles tiveram. É ruim, é difícil, não é fácil. Mas a gente planta em fé o terreno seco. As pessoas ficam esperando. A palavra fala que quem olha para o tempo não planta e nem colhe. Então nós que somos da fé, nós entendemos e enxergamos esse Deus que nós lemos aqui agora. Nós enxergamos a vida de outro jeito, de outra perspectiva. Então nós olhamos para o que nós temos na mão, e se está seco o tempo, nós plantamos o que temos igual. Planta com sol quente, planta com dificuldade. Quando a chuva vier, ela dá o crescimento, e você volta com alegria, colhendo todos os seus feixes. Você volta cantando em júbilo, porque você acreditou, quando tudo era contrário. É assim, Ele pede obediência. Então se Ele hoje está mandando você olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, e procurar onde é que pode estar um milagre na sua casa, um milagre na sua vida, contra tudo e contra todos, tenha essa atitude em nome de Jesus. Deus não me tirou da minha casa, Deus não me tirou da minha vida, Deus não me colocou nessa vida que eu tenho hoje. Eu não falo para nada, para ninguém, todo mundo sabe aqui da minha vida, mas eu tenho uma vida corrida, dou conta da minha família, amo a minha família, e a gente está sempre junto, entendeu? O pessoal olhava: o Felipe é louco, não tem tempo com a família. Tenho sim, tá? Precisa estar até grávida lá, me larga de mão. Entendeu? Larga de mão, eu que sei. Ai pastor, eu acho que tu devia, não sei, devia nada, sai daqui, me deixa em paz, eu sou feliz assim. Eu, a Priscila, a Luísa, o Joab e todos aqueles que o Senhor quiser acrescentar, nós somos felizes assim. Somos felizes assim. Amém, gente? Agora, eu não tenho uma vida desse jeito para brincar com você. Eu não tenho uma vida desse jeito para vir aqui falar qualquer coisa, eu não sou animador da tua vida, gente. Muito pelo contrário, eu preguei Jeremias. Para quem sabe Jeremias, pauleira braba, do início ao fim Jeremias. Porque eu não estou preocupado em animar você, eu estou preocupado em você entender quem é o nosso Deus e viver uma vida plena e abençoada no Senhor. Abençoada, abençoada.
É isso, uma vida abençoada, é isso que o Senhor tem. Só que uma vida abençoada exige obediência, e obedecer às vezes é difícil. Quando é isso, plantar no sequidão, fazer uma coisa como o Tiago fez. Olha para mim, presta atenção, olha aqui. O cara está endividado. O cara está endividado. O que mais vale? Vende a câmera, irmão. Vende a câmera. Paga a dívida. Não estou dizendo para você fazer loucura. Ele ouviu Deus. Se você não ouviu, não faz nada. Faz só o que você ouviu de Deus. Ele ouviu de Deus, tomou uma atitude, e hoje é um gerente. E se não tivesse feito, a bênção viria igual? Acho que não. Então, se Deus falar com você contra tudo e contra todos, faz o que Deus mandar você fazer. Deus mandou eu consagrar minhas manhãs para Ele. Eu venho 5h30, 5h40 da manhã, eu estou aqui, fico até 7 horas e vou trabalhar todo santo dia, sábado, domingo e feriado. Deus mandou, eu vou fazer. O que Ele vai trazer para mim, isso não me importa. Eu estou obedecendo, eu estou plantando, obedecendo. Agora uma coisa eu vou falar para você: se você não quer plantar comigo, o problema é seu. Agora não vem reclamar da hora da minha colheita, amém, irmão? Não vem falar de mim na hora que eu começar a colher, porque a hora que eu começar a colher, segura o céu, vai ter que abrir janela no céu. Não é isso aí? Não é isso aí? Você já ouviu essa palavra que fala isso? Profeta Eliseu, se eu não me engano, ou Elias? O Eliseu, foi um profeta que disse. Estava numa crise sitiada, a cidade sitiada, e eles estavam passando por uma crise terrível. Eles estavam comendo cocô de pombo a preço de ouro. E ele diz assim: amanhã vocês vão estar comendo um ciclo de pão com preço, é uma coisa assim que a palavra fala, vocês estão comendo coisa baratinha, o pão vai estar baratinho, mas está de graça amanhã o pão. Aí um dos outros falou assim: nem que se abrisse janela no céu faria desse jeito. Eles falam: no outro dia o exército inimigo foi botado a correr, e lá os despojos dele, o povo comeu em paz, feliz. Tudo que o profeta falou aconteceu. Entendeu ou não? Porque essa é a verdade. Planta. O que Deus mandar para você, planta. O que Deus mandar você fazer, faz. O milagre está na tua casa, o milagre está na tua mão. Obedeça ao Senhor, pelo amor de Deus. Obedeça. O que o Senhor mandar você fazer, faz. Ele mandou fazer uma coisa, você pode ser outra, mas a verdade é que há milagre na obediência. E para encerrar, o nosso Deus é um Deus abundante. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou, e a palavra fala que não eram poucas vasilhas, eram muitas vasilhas. E aí ela, quando acaba o azeite, ela vai perguntar para o profeta, vasilhas todas cheias. E ela pergunta para o profeta: agora o que eu faço? É outro recado de Deus para nós, escute bem. Você vai obedecer o Senhor, Deus vai abençoar a tua vida, e vai encher as vasilhas de azeite. Era tanto dinheiro no azeite, que ele disse assim: fala para ela pagar as dívidas dela, e com o que sobra, diz para ela viver com os filhos dela. Ou seja, dava para pagar a dívida e viver o resto da vida. Mas ela foi perguntar para o profeta: quando Deus abençoar você, e Ele vai abençoar, escute bem, por 2 vezes Deus falou comigo, e eu estou liberando uma palavra sobre você hoje, que eu sei que vai se cumprir. Quando Deus abençoar você, quando virar abundância na tua vida, abundância na família, casamento abençoado, filhos abençoados, recurso de sobra, para você, para os seus e para outros distantes ainda, para abençoar todo mundo. Quando isso acontecer, volta lá no profeta e pergunta: agora o que eu faço? Porque eu conheço pessoas que depois que recebe as vasilhas de azeite, mete o pé, entendeu? Tá assim de gente assim, ai meu Deus, me ajuda, pai. Aí Deus vem, ela tem atitude, ela faz tudo direitinho. No final, com a vasilha cheia, ela mete o pé. Não, foi perguntar para o profeta: e agora, profeta, tem tudo isso aqui, o que eu faço? E ele diz para ela: paga tuas dívidas e vive com os teus filhos. Sabe por quê? E essa frase Deus falou comigo essa semana: Deus não conhece escassez. Eu não estou falando que Deus não conhece, Ele não sabe o que é escassez. Deus só conhece uma palavra, sabe qual é?
abundância. Deus só conhece abundância. Deus é o Deus dos céus. A palavra diz que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Deus não conhece escassez, Deus só conhece abundância. A gente vive na escassez porque a gente quer, porque a gente escolheu viver na escassez. É lógico, a palavra diz que nós devemos nos dar por satisfeitos se ter o que comer e o que vestir. É para a gente ficar em paz, é só para isso, ficar em paz, porque no meio do processo da nossa vida, existem fases da nossa vida que pode acontecer, de a gente ter só o que comer e o que vestir, mas quando tiver isso, a gente continua em paz, porque nosso Deus é o Deus de provisão, de abundância, amém? Se você está vivendo só com o que comer e o que vestir, só tem duas opções: ou Deus quer que você passe por isso, ou você não está sabendo lidar com o seu Deus, das duas uma. Então eu julgo crer que a maioria das pessoas não sabe lidar com seu Deus. Eu julgo crer que muitos que vivem na escassez vivem porque não conseguiram ainda entender quem é o seu Deus. Ah, como é que tu sabe isso, Felipe? Nos milagres. A palavra diz o que? Os sinais seguirão os que crerem. Cadê os sinais? Os sinais seguirão os que? Cadê os sinais? Se os sinais seguirão os que crerem, cadê os sinais? Então aí a gente tira a medida. Se a gente crê, tem sinal. Se tem sinal que a gente crê, então o resto tudo a gente crê também. Então a gente começa a entender que a gente está bem. Quando não tem sinal, não dá para dizer que só nisso a gente não crê e o resto a gente crê. A gente está com um problema de entender o nosso Deus, de saber quem Ele é. Agora aqui nessa igreja já começaram a acontecer os sinais, amém? Sim ou não? Tem milagre, tem criança ressuscitada, tem gente salva, tem gente transformada que nunca botaria o pé numa igreja, botou o pé na igreja, virou crente, glória a Deus, de Bíblia embaixo do braço, de aleluia. Sabia? Tem crente aqui sendo chamado de aleluia. E aí seu aleluia, crente novo é bom, tem que passar por isso mesmo. Tem que passar por, aí seu aleluia, ele é aleluia, glória a Deus, sou mesmo, sou crente, entendeu? Nós estamos passando por milagres do Senhor aqui, então nós estamos começando a entender que a gente começou a entender o processo das coisas. Então se a gente começou a entender os processos das coisas, está vindo sobre nós uma onda de bênção e de prosperidade do Senhor na nossa vida. Está vindo uma onda de abundância.